Antes de lermos, quero dizer que há muitas pessoas que acompanham o nosso culto, as palavras, pregações, os ensinos, através da internet. Nós queremos, claro, dizer a todos esses irmãos que ouvirão esta pregação, que estarão recebendo, na realidade, no exato momento em que eles clicarem ali, é como se fosse o presente para eles. Então nós queremos dizer como se fosse no presente: bem-vindos, vamos juntos hoje meditar na palavra de Deus. Aproveito esse momento de gratidão e de saudações e lembro de dois irmãos que tiveram agora mesmo ali em casa, dois pastores de muitos anos conhecidos, pastor Mário Pereira, pastor Cláudio Lázaro. Quero dar um grande abraço, mandar um grande abraço para eles. Estiveram conosco, oraram conosco pelo culto aqui agora que está acontecendo, pela pregação. Então, nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão pela amizade. Lembraram de pregações que eu preguei mais de 25 anos atrás, lembrando do tema, do que eu falei. Falei, não é possível, nem eu não lembrava disso mais. Então, é só gratidão a Deus, por Deus. Eu falei, irmãos, eu fico feliz de vocês me contarem essas histórias. Significa, que nosso trabalho não é vão no Senhor, alguma coisa vai ficando para a eternidade. Vamos lá, palavra de Deus, 1 Timóteo 6, 11 e 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vamos dar um título para a pregação: 4 palavras redentoras, e vamos orar para ouvir. Querido Jesus, obrigado, Senhor, tua presença seja, Senhor, igualmente derramada, distribuída a cada coração. O poder de Deus possa fluir nossas vidas. O Senhor possa estar falando, ministrando com poder e graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Paulo escreveu esta epístola para dar instruções ao jovem pastor Timóteo. Neste capítulo, Paulo aconselhou que Timóteo se afastasse dos falsos pregadores que transformavam o altar de Deus em balcão de negócios. Homens que usavam a palavra de Deus para extorquir a boa-fé, a simplicidade das pessoas, principalmente no sentido financeiro. Isso não é antigo, irmão? Da época de Paulo. Então, Paulo explica que a doutrina que não produz uma vida limpa de pecados não é a doutrina de Cristo. Paulo diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Isso ele fala um pouquinho antes do texto que lemos. Então, diante desses alertas que Paulo fez, ele entrega 4 palavras, que eu estou chamando de 4 palavras redentoras. E nós já vamos então para a primeira. Ele começa no verso 11 dizendo assim: mas tu, ó homem de Deus, foge. Primeira palavra, foge. José fugiu quando assediado pela mulher de Potifar. Nós precisamos saber a hora em que devemos bater em retirada. Não podemos ficar no lugar da tentação, no lugar do mundanismo, no lugar do secularismo, acomodados. A gente até às vezes passa por este lugar, mas passa, não para nele, não fica nele, não acomoda nele. O Espírito Santo vem e diz: foge, foge daí. Há pessoas que começam a trabalhar em um determinado ambiente, percebem que é um ambiente muito pesado, carregado, que o próprio Espírito de Deus diz: não é o teu lugar, foge daí. O jovem vai para uma faculdade, às vezes começa a fazer um curso, começa a relacionar com certos colegas e professores, de repente o Espírito Santo fala: foge, eu tenho outro
outro caminho para você, isso aqui está carregado de perversidade e o testemunho não vai ser ouvido. Foge. Foge. Palavra redentora. A Bíblia diz que nós enfrentamos toda sorte de tentações em nossa vida. Até mesmo Jesus foi tentado pelo diabo. A tentação é um convite para o pecado, mas necessariamente a tentação ainda não é o pecado. Enquanto ela está em curso, nós podemos fugir dela. Nós podemos afastar do lugar onde ela está se processando. O que é a tentação? Tentação é uma operação maligna que faz o pecado parecer bom, desejável e irresistível. Mas, se você é salvo em Jesus, você não deixará se prender, se imobilizar pelo pecado. A tentação bate à porta e você sabe muito bem como resisti-la, como fugir dela. É isso que nós aprendemos na Bíblia. Ser tentado não é pecado, porém ceder ao pecado, ceder à tentação é pecado. Muitas pessoas pecam, sabe por quê? Só por uma razão, porque demoram muito tempo no local da tentação. Deus não vai retirar as tentações que às vezes assediam e tocam e vêm sobre a nossa vida, mas Ele promete nos ajudar a resistir, a estar firmes e a escapar. Ele dará um escape naquele momento para não fracassarmos na tentação. O primeiro passo neste processo é identificar a tentação. Ela surgiu, ela é uma possibilidade, e então o próximo passo é achar a porta de saída, é tomar a saída mais rápida, é bater mesmo em retirada. Somos ordenados nas Escrituras a permanecer firmes e a resistir às tentações que o diabo faz contra nós. As armadilhas de Satanás são muitas e variadas. Geralmente começam com um pensamento, com uma situação tentadora. Uma maneira de resistir ao diabo, então, é fugir no primeiro sinal da tentação. À medida que nós fugimos da tentação, naturalmente, também devemos procurar um lugar seguro. Você não foge para o nada. Você não foge da tentação para um caminho incerto. A Bíblia diz para onde você deve fugir. Então, aí vem a segunda palavra redentora. Paulo escreveu que, fugindo da tentação, fugindo desses caminhos perigosos, nós devemos seguir. Esta é a palavra, a segunda palavra redentora. Segue a justiça. Seguirei atrás, acompanhe. Vai para onde a justiça está indo. Deixa a injustiça. Segue também a piedade. O que é piedade? Uma vida santa, uma vida pura. Segue a piedade, segue a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Você só vai encontrar essas virtudes em uma pessoa, em Jesus Cristo. Então, para você seguir para o caminho, para o rumo certo, você tem que seguir a Jesus Cristo. A Bíblia nos manda seguir a Jesus. Está escrito: se alguém me serve, siga-me, disse Jesus. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, 26. Ainda diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2, 21. E o apóstolo Paulo confirma dizendo: antes, seguindo a verdade em amor. Seguir a verdade. O que é seguir a verdade? É seguir a Cristo. Jesus disse: eu sou a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Efésios 4,15. Então são as duas primeiras palavras redentoras. Primeiro, foge, aprenda a sair rapidamente de um local, de uma condição que você já entendeu, já detectou,
porque o Espírito de Deus na sua vida vai te mostrar que aquele momento, aquele lugar, aquele clima já não te cabe mais ali. Foge dali, mas não foge para o nada. Saindo dali, segue, vai atrás da justiça, da piedade, da fé, do amor, da paciência e da mansidão. E já vamos para a terceira palavra. Paulo diz: milita a boa milícia da fé. A palavra então seguinte é milita. É daí que vem a palavra militar. É daí que vem então o sentido, de estar disposto a lutar. O militar é aquele que está disposto a levar adiante uma campanha, um projeto que demande um certo esforço. O militar é um homem empenhado então em executar uma missão que exige dele uma certa energia. Ele não pode ser uma pessoa parada, relapsa, distraída na vida. O militar é um homem atento. O militar é uma pessoa que está enganjado numa missão. Então Paulo usa o termo exatamente, o termo que seria usado para os soldados, para as milícias romanas, Então ele diz: milita a boa milícia da fé. Se nós fôssemos traduzir isso assim de uma forma bem simples, Paulo estava dizendo: Timóteo, esteja disposto a lutar pela sua fé. Esteja disposto a defender a sua fé. Esteja disposto a fazer uma defesa, fazer uma proclamação da sua fé. Nós estamos vivendo hoje um ótimo momento para demonstrarmos a nossa fé. Você fala: pastor, mas como assim? É a época mais difícil que nós estamos vivendo, é a época da maior iniquidade, da maior proliferação do mal, da descrença, do ateísmo. É a época que nós estamos vivendo. O Senhor disse que é a melhor época para nós demonstrarmos a nossa fé, sim. Sabe, há um ditado que diz o seguinte: quanto mais escuro for o ambiente, mais valiosa será a luz. Nós estamos vivendo em um tempo em que a manifestação, a defesa, a presença de uma fé perfeita e genuína é tão necessária para o mundo como é uma lâmpada para um quarto escuro. Nós seremos essa luz. Nós seremos esta lâmpada para esta geração, para este tempo. Por isso, estamos vivendo na melhor época para demonstrar, para defender e manifestar a nossa fé. A Bíblia diz que Enoque, que viveu nos dias que antecederam o dilúvio, foram talvez os dias, os tempos mais parecidos com os nossos. A Bíblia diz que nos dias da vinda do Filho do Homem, os dias de Enoque, os dias que antecederam o dilúvio, se repetiriam. Então, são os mais parecidos com os nossos, dos últimos dias. A Bíblia diz que naqueles dias, então, a Bíblia nos confirma que um homem desafiado pela sua época, pela sua geração, pela corrupção do seu tempo, a Bíblia diz que andou com Deus. Enoque viveu na época mais perversa, mais escura da história, depois dessa nossa. Essa nossa agora vem para fechar esse ciclo de dispensações. Mas Enoque desafiou o seu tempo e andou com Deus. Todo mundo estava andando com Deus nos dias de Enoque? Não havia quase ninguém andando com Deus. Mas Enoque disse: mesmo assim eu vou andar com Deus. Mesmo que o meu parente não vai, minha família não vai, meus amigos não vai, mas eu vou. Senhor, conta comigo, estou ao seu lado, irei com o Senhor. É este o momento mais importante da nossa fé, quando muitos, ou a maioria, quase esmagadora, está dizendo: não queremos. Nós levantamos e dizemos: Senhor, eu quero, conte comigo. Então Enoque viveu em dias tenebrosos, mas olha o que a Bíblia diz: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos,
E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nesta empreitada, nesse desafio tremendo que Enoque tomou como missão para a vida deles, vou andar com Deus em meio a uma geração corrompida. A Bíblia diz que isto que Enoque fez, esta posição que Enoque tomou, fez toda a diferença. A diferença foi só esta: ele foi tomado por Deus, levado em vida sem conhecer morte, sem ver o aguilhão do pecado que é a morte. Deus tirou o aguilhão do pecado, Deus aplacou a fúria da morte, Deus aplacou tudo e disse: esse é meu, você não põe a mão nele. E Deus o levou para o céu antes do dilúvio chegar. Esta foi a recompensa de um homem que militou a boa fé em Deus. A Bíblia também nos diz que Abraão decidiu crer em Deus numa época cheia de descrença e ceticismo e idolatria. E o que aconteceu com Abraão? A sua fé foi recompensada. A Bíblia diz assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, verso 3. Hoje nós estamos sendo desafiados a colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Se você fizer uma enquete, uma pesquisa e sair perguntando sobre o que cada pessoa pensa a respeito de Jesus, você vai ouvir as mais malucas afirmações, declarações sobre o que as pessoas pensam de Jesus. Nós somos desafiados a manifestar a nossa fé e confiança em Jesus Cristo, porque a fé genuína nos coloca em uma oposição ao presente século mal, e esta posição pode nos acarretar alguns conflitos. Mesmo assim, valerá a pena lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque esta fé que Deus te deu, que Deus me deu, não é uma fé qualquer, é uma fé genuína, é uma fé que tem resultados, é uma fé que faz diferença, é uma fé que nos coloca numa outra condição, bem diferente a que este mundo está metido nela. As recompensas da fé são sempre maiores que as lutas e perseguições que ela pode acarretar. A fé genuína fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego confrontasse o rei Nabucodonosor, dizendo: não dobraremos diante do seu ídolo. Isso acarretou a possibilidade e a realidade de uma fornalha ardente. Mas diante da fé daqueles rapazes, Deus entra em ação e produz um grande milagre. Então a fé pode produzir perseguição. A fé genuína pode gerar conflitos, mas ela também abrirá a porta para um sobrenatural de Deus na terra, sobre os homens, sobre as situações. Deus escolhe alguns homens para mártires. Já aconteceu isso na história dezenas de vezes. Não se preocupe, quando Deus escolhe alguém para ser mártir, Deus dá para ele também a graça de mártires. Nenhum mártir que creu em Cristo até a sua morte, sendo desafiado a negar Cristo, nenhum mártir morreu chorando, nem gritando, nem desesperado. A história conta que os mártires morrem com um sorriso nos lábios, com os olhos voltados para o céu, igual Estevão, que quando morria dizia: eu vejo o Senhor de pé à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ser mártir é ser também um homem ou uma mulher a quem Deus vai dar uma visão extraordinária, ao qual a morte não o perturbará. Outros homens, outras mulheres, Deus faz como Sadraque, Mesaque e Abednego, dá o livramento, mesmo das fornalhas de fogo, ou mesmo das covas dos leões, ou mesmo das prisões, como Pedro, que foi livrado da prisão, quando Tiago não foi livrado da prisão. Isso está dentro da presciência de Deus. O importante é que Tiago, que morreu à espada, degolado por Herodes, morreu pela fé.
E Pedro, que foi liberto da cadeia, livre, ia morrer também, mas foi livre, saiu, o anjo tirou ele de lá, também foi liberto pela fé. Ambos viveram pela fé, ambos receberam recompensas pela fé. Só fica uma dúvida: mesmo que Pedro tenha sido liberto, o milagre tenha sido muito grande, e Pedro retornou para os seus para pregar e depois enfrentar outras provas, fica uma questão: qual é a vitória? Quem teve a vitória maior? Não foi, com certeza não foi o Pedro que foi liberto da prisão, foi o Tiago, que entrou no reino de Deus primeiro do que Pedro. E aí não há prejuízo, só há lucro para quem confia, para quem crê, para quem milita a boa milícia da fé. As recompensas da fé então são bem maiores que as suas lutas e perseguições. Pedro escreveu: mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando fala o nome de Jesus Cristo, o céu para, o inferno treme, o mundo fica em suspense, os santos o adoram. Então, voltando, quando Pedro diz: e se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, então Pedro, a partir da menção do nome, diz: ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Esta é a recompensa da fé que você milita, que você se esforça para defendê-la, para manifestá-la, para conservá-la. Vale a pena militar a boa milícia da fé? Não só vale a pena, como é necessário, como é por este caminho que nós seremos recompensados, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da alma. E aí nós já chegamos na quarta palavra. Quarta palavra redentora: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Toma posse. Toma posse. Tomar posse é de alguma coisa que já existe. Tomar posse é de uma coisa, é de algo que já nos pertence. Tomar posse é receber, é entrar nos domínios aonde Deus já demarcou como nossos, como lugares nossos, domínios nossos. Tome posse. O alvo final da fé é a posse da vida eterna. Na realidade, dentro dessa fé, nós já temos a vida eterna. E caminhando como estamos, numa jornada contínua, um dia nós diremos: estamos de posse plena, perfeita e completa da vida eterna ao adentrarmos no céu. O exercício da fé que nos faz tomar posse da vida eterna, que nos dá o direito de posse da vida eterna, é uma fé, não é uma fé qualquer. Deixa eu falar o negativo primeiro. Não é uma fé em qualquer coisa, não é uma fé segundo o mundo natural. A fé que nos conduz a esta posse da vida eterna é mais do que crença. O que é crença? Tiago escreveu: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Esta é a fé comum. Esta é a fé vulgar, vamos dizer assim, a fé do homem natural. Milhares de pessoas creem que Deus é um, Deus é real, Deus é único, Deus existe. Mas esta fé não garante vida eterna.
Tiago diz que essa é a fé dos demônios, ou seja, os demônios têm esse nível de compreensão, de entendimento. Não fica apenas na fé que produz crença, não, a fé que Deus está nos dando é uma fé genuína, que nos leva muito além da crença, muito mais profundo do que a crença pode nos levar. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aqui Tiago está explicando que tipo de fé de verdade toca o céu, que tipo de fé que de verdade nos ajuda a apropriar do dom da vida eterna. Ele diz que é aquela fé que levou Abraão para um altar, que conduziu Abraão diante de um altar, e diante daquele altar ele entregou o que lhe era mais precioso, o que lhe era mais caro, o que lhe era a representação dos seus sonhos, de sua vida, de tudo quanto ele tinha e pensava que era o melhor neste mundo. O altar da entrega, a fé genuína, a fé que nos faz levar e tomar posse da vida eterna, é a fé que nos leva para o altar, é a fé que nos faz fazer uma entrega total da vida a Deus, é a fé que nos põe em contato com Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. É muito maior do que crença, é muito maior do que essa fé intelectual, que você pergunta para uma pessoa: você crê em Deus? Diz: creio. Ah, todo mundo crê, eu também creio. E quando a coisa aperta, ele clama por tudo quanto é santo. São Antônio, São Benedito, São... sei lá, eu nem sei nome de muitos santos mais, graças a Deus. Ele clama por todos os santos, mas ele não clama por Jesus. Aliás, eu lembro muito bem do tempo em que eu não conhecia Jesus, que era muito fácil, eu me lembro dessa época, que era muito fácil clamar por nomes de muitos santos, mas não tínhamos liberdade, intimidade de clamar pelo nome de Jesus. Você já viu isso? As pessoas falam tantas coisas, de tantas nossas e nossas e mais nossas, e ele não tem repertório, não tem inspiração para dizer: Jesus Cristo, meu Senhor. Agora nós esquecemos de todos os santos, mas continuamos clamando: Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. A fé verdadeira nos põe em contato com Ele. A fé genuína nos faz amar Jesus, a ver Jesus, enxergar Jesus e nos derramar diante de Jesus, ir para o altar e dar a Ele tudo da nossa vida, o melhor que nós podemos ter. Abraão foi movido pela fé, esta fé que exige obras, e essas obras não são obras, meras obras. Não é obras de dar prato de comida para quem está com fome, não. Isso é obrigação. Isso qualquer ser humano tem que ter uma certa sensibilidade para fazer isso. E não pode nem falar que é bonzinho porque fez. Isso aí é parte da natureza humana comum. Você tem que alimentar quem está com fome, porque você também passa fome. Um dia você já sentiu fome. Não, eu estou falando de uma fé que nos tira do natural e nos coloca no sobrenatural, nos tira do trivial, do comum, e nos coloca diante do Deus eterno, onde a glória, o poder e a manifestação do Senhor resplandece sobre nós. O exercício da fé salvadora passa pelo altar da entrega, da contemplação, da adoração, do gozo inefável, da riqueza inefável. Para concluir essa palavra, as palavras que mencionamos nesta noite, chamadas de palavras redentoras, nos convidam a caminhar com Cristo, porque nele encontramos o início e o fim da nossa razão de ser, o princípio e o fim, o primeiro e o último, alfa e ômega. O escritor aos Hebreus diz que ele é o autor e o consumador da fé. Jesus é começo, meio e fim. Ele é a extensão completa da nossa existência,
tudo que nós podemos pensar e ser. Aquele que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Aquele para quem tudo existe. Aquele que fez o mundo e todas as coisas. E hoje, todas as coisas devem a sua existência, sua razão de ser a Ele. A Bíblia diz que um dia Deus será tudo em todos. Nós estamos militando por esta fé que coloca Deus no centro, que faz-nos ficar ao redor dEle, numa dependência completa, integral, total, a cada dia de nossa vida, que faz a gente orar e falar com Deus o dia inteiro, que faz a gente deitar orando, acordar à noite falando com eles, até inconscientemente, que nos atrai para a sua casa, que nos leva para a sua palavra, que nos une como irmãos, que nos faz ser corpo de Cristo, e acima de tudo, quem nos torna a noiva do Cordeiro. É isso que está acontecendo. A militância, o militar pela boa fé e, por fim, a posse da vida eterna. Isso é pouco para nós? Não, isso é tudo para nós. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus, vamos louvá-lo nesse instante, porque Ele tem trabalhado profundamente em nossas vidas. Ele tem agido de uma forma perfeita e completa. Você está completo em Cristo. Nós somos perfeitos nele. Deus, quando olha para você, não vê mais você, vê Cristo. Porque Ele cobriu você com a santidade, com a pureza, com a vestimenta da salvação, com o manto da justiça. Então o Pai olha e diz: santidade de Cristo, perfeito em Cristo, justificado em Cristo, purificado pelo sangue, santificado pelo Espírito da graça. Levante assim a sua mão, profundo gratidão, profundo louvor a Deus. Abra o seu coração, diga: Pai, estou compreendendo muito bem a sua vontade. Estou certo, Pai, que neste projeto de vida eterna, eu sou o mais feliz de todos os seres, porque o Senhor já iluminou-me com sua graça, porque o Senhor me fez entender o que muitos milhares não compreendem, porque o Senhor está operando em mim o efetuar, o querer, trazendo para dentro de mim aquilo que é a sua vontade. Hoje o meu querer é santificado pelo Senhor. A presença de Deus move dentro de nós. Pai Celestial, obrigado por este povo precioso, lavado no sangue, santificado pela Tua presença, que, Senhor, leva o Teu nome, que toma o Teu nome, que está de trás da cruz, que está no esconderijo do Altíssimo, que se abriga debaixo das Tuas asas, que esconde debaixo do teu esconderijo, ó Altíssimo, glorioso Pai Celestial. Ainda que os montes se transportem para os meus dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus eterno, grandioso Pai, abençoe, Senhor, que esta graça santificadora nesta noite, de forma eficaz e renovadora, esteja, Senhor, trazendo paz a cada coração, trazendo vida, trazendo, Senhor, restauração, trazendo luz, mostrando caminhos, abrindo portas, rompendo, Senhor, barreiras. Abençoe teu filho, tua filha, desde, Senhor, as situações mais básicas e mais simples, as mais profundas e grandiosas. Deus, traz para a tua igreja a glória, o Shekinah de Deus, enchendo a nossa alma da luz da tua presença. Abençoe a tua casa, abençoe as famílias da tua casa. Enche, Senhor, a tua casa de glória e de virtude. Dá-nos, Senhor, um coração que salte de alegria e reverencie o nome que é sobre todos os nomes e te adore todo o tempo. Nós abençoamos cada irmão, cada irmã, cada pessoa amiga, aonde estiver uma pessoa necessitando agora de um socorro, de um alívio, que a mão poderosa do Senhor se estenda agora, quebrando o jugo, soltando as cadeias, as algemas,
tirando, Senhor, o homem da prisão, libertando-o para a vida e vida eterna. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te adorando e te glorificando neste momento. Vem receber o nosso louvor. Obrigado, Cristo vivo, Senhor nosso e Deus nosso.